Olá, tudo bem? Talvez você não me conheça. Eu me chamo Franco Júnior, sou palestrante. Nos últimos 16 anos da minha vida, me especializei em ajudar você, primeiro, a vencer o medo de falar em público, mas principalmente a realizar uma apresentação que fecha negócios. E hoje eu estou aqui para lhe passar 3 dicas de como é possível você falar em público com desenvoltura, mas principalmente alcançar o seu objetivo. Primeira das dicas, esteja sempre atento às palavras que você utiliza, ao seu tom de voz e aos gestos. Do que eu estou falando aqui, nesse tempo que eu estou falando, 7% do impacto da minha comunicação em você está sendo causado pelas palavras que eu utilizo. Muito cuidado com o vocabulário, cuidado com o tipo de palavra que você fala, que você coloca na sua comunicação. Segunda dica, muito cuidado com o vício de linguagem. Existem pessoas que, em uma conversa como essa que nós estamos tendo, fica repetindo sempre o né no final da frase, o bem, bom no começo da frase. Sabe qual é a encrenca disso? O seu ouvinte fica prestando muito mais atenção na palavra repetida do que na mensagem. Imagine se esse ouvinte é o teu cliente. Imagine se você está apresentando um trabalho dentro da sala de aula e esse seu ouvinte é o professor que depois vai te avaliar. Ele vai ficar disperso na sua comunicação, na sua fala. Então evite o vício de linguagem e preste atenção no vocabulário para alcançar os 7% da comunicação eficaz. Segunda dica, tom de voz. 2 recomendações principais para você. Primeira delas, todas as vezes que você quer falar e causar uma sensação mais ou menos assim no seu ouvinte, isso que ele ou ela está falando é importante. Sabe o que você faz? Reduza a sua velocidade de fala e caia com seu tom de voz para o grave. Quando você faz isso, você ativa uma parte do cérebro do seu ouvinte que dá a sensação para ele que aquilo é mais relevante, é mais importante. E sabe o que mais? Ele vai se lembrar daquele conteúdo por um tempo maior. Isso é fantástico. Agora, se você quer provocar entusiasmo, se você quer provocar a euforia na pessoa no momento da sua fala, acelere a velocidade, do jeito que eu estou fazendo com você. Com isso, você atinge os 38% da sua comunicação na cabeça do seu ouvinte. E por fim, 55% da compreensão sobre aquilo que você fala são os gestos que você utiliza. Percebeu que eu estou aqui utilizando gestos? E por que disso? Toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances para você entender o que eu estou falando. Porque você entende pela audição e entende pela visualização. Gesticule, mas faça gestos entre a cintura e o queixo, nesta região. Essa região aqui é chamada, na comunicação, de zona do poder. Ela potencializa aquilo que você fala. Se você está sentado como eu estou aqui, você coloca suas mãos em cima da mesa, gesticule em cima da mesa. Se você está em pé, gesticule nesta zona do poder. Mas de repente você imagina, Franco, existem exceções? Sim. Se você quer fazer com que o seu ouvinte engaje, se entusiasme, se empolgue ainda mais com a sua fala, aí você amplia um pouco os gestos. Vou dar um exemplo, quer ver? Se eu disser assim para você, conte comigo. Talvez você não vai contar muito, porque eu não estou transmitindo energia para você. Agora, se eu disser, não, conte comigo, aqui em cima, você vai se prender a acreditar muito mais naquilo que eu estou falando. 7% palavras, 38% tom de voz, 55% gestos. Fique atento a essas 3 características da comunicação. Mas talvez você está assistindo esse vídeo e ainda está imaginando, Franco, eu ainda estou com medo, então eu vou passar mais 2 recomendações para você. Primeira, faça gestos preferencialmente do lado de fora do corpo para o lado de dentro do corpo. Toda vez que eu gesticulo desta maneira, eu transmito que eu estou seguro. Vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que você está conectado com isso que eu estou falando. Percebeu? Eu fiz gestos de fora para dentro. Agora eu vou fazer a mesma frase, com o mesmo tom de voz, usando outros gestos. Eu tenho certeza que você está conectado com aquilo que eu estou falando. Qual foi a sensação que te deu? Que isso tem pouca importância. Tanto é que estou jogando palavras
ao vento. É uma diferença que provoca um grande resultado, uma grande mudança na sua comunicação. E por fim, a última dica: se você fica com a boca seca, com o coração disparado, com as pernas bambas, com as mãos trêmulas, toda vez que vai falar em público, esse exercício vai te ajudar a reduzir esses sintomas fisiológicos do nosso corpo. Quer saber? Preste atenção. Momentos antes da fala em público, faça este exercício aqui, ó. Coloque uma mão contra a outra na altura do peito. Aperte, com força. Sabe o que você faz? Você dissipa a sua adrenalina. Aperta, respira fundo. Aperta, respira fundo. E por que você respira fundo e faz esse exercício? Porque no momento de uma fala em público, no momento da apresentação de um trabalho, no momento da participação sua, de uma reunião importante, ou no momento de um atendimento de um cliente novo, o corpo nosso fica com receio daquela situação. O cérebro identifica esse problema, manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na nossa corrente sanguínea. Essa adrenalina da corrente sanguínea faz com que o corpo se prepare para enfrentar aquele problema. Pode ser a fala em público ou uma outra situação que te provoca ansiedade. Nós temos duas reações diante de um problema. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. Se a sua vontade, naquele momento, for enfrentar o problema, o cérebro sabe disso e despeja adrenalina nos membros superiores, principalmente braços e mãos. É por isso que muitos que falam em público ficam com as mãos trêmulas, excesso de adrenalina, boca seca, excesso de adrenalina, coração disparado, excesso de adrenalina. Mas se naquele momento a sua vontade for sair correndo daquele problema, o cérebro joga adrenalina nos membros inferiores, pernas e pés, para que você saia correndo do problema. Muitas vezes nós não podemos. Você vai sair correndo da reunião? Você vai sair correndo da apresentação do trabalho? É impossível. E é por isso que as nossas pernas e pés ficam bambos, trêmulos, excesso de adrenalina. Quando eu faço esse exercício, eu concentro a adrenalina nas minhas mãos. E depois eu dissipo essa adrenalina. Reduzo o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea. Essas dicas que eu compartilhei com vocês são dicas que eu utilizo nas minhas apresentações. Eu já fui um garoto tímido e hoje eu sou um palestrante que ensina pessoas a também vencer o medo de falar em público, da mesma forma que eu venci o meu medo. Eu quero muito que a comunicação ajude você, da mesma forma que tem mudado a minha vida. Um abraço e até mais.